movimentos estudantis de medicina, chegar nas escolas, dialogar com a realidade do estudante, perpassa prioritariamente essa discussão da educação médica. Tá? Então, é uma falta de identidade das partes. Pode conseguir solidariedade e mediação com outros movimentos sociais, com outros setores da sociedade. Mas isso é uma falta que ou vocês entendem o papel de vocês dentro da educação médica, ou essa questão da transformação radical ela nunca vai acontecer dentro desse cenário. Certo? Tá? Bem, mas a gente poder discutir, então a gente fala de transformação da educação médica. Então, consequentemente, você quer transformar porque existe algo, um status que está estabelecido. Qual é esse status que está estabelecido hoje? Aí eu trago essa discussão para vocês. Quem hoje dá a direção social da formação profissional? Ainda hoje, já temos praticamente 10 anos de revistas curriculares nacionais, a primeira reforma curricular, que teve mudança no ensino desde 76, em Minas Gerais, com a mudança do currículo do FMG e tal. Mas, enfim, ainda hoje, quem dá a direção social hoje da formação dos futuros profissionais da saúde, especialmente profissionais médicos? É o que a gente chama de setor médico, o médico privatista. Quem é esse setor médico privatista? De um lado, o complexo médico industrial financeiro, o setor de acumulação capitalista dentro da saúde. Esse setor influencia pesadamente a formação de nós todos aqui, como eu como diabético formado, vocês como futuros profissionais. Tá certo? Por outro lado, também nas ditas corporações profissionais. Entendam que eu uso esse termo corporação profissional no sentido de tentar delimitar uma elite dentro das categorias profissionais. Esses grupos, ele mexe, tem disputas entre eles, mas quando eles são ameaçados, sempre estão juntinhos. Isso é uma questão importante para entender historicamente como esse setor se comporta. Tá? E aí, esse setor médico privatista ele tem alguns recursos para a manutenção desse controle dele dentro da formação dos profissionais. Um mecanismo de controle é como imaginar o social da figura do médico, ou seja, socialmente, um tom mais geral, não só na sociedade brasileira, mas no geral, existe um padrão que as pessoas pensam como na questão médica. Né? Quando buscando esse jeito barbudo, chinelinha de couro, sem usar jaleco, os pacientes estranhos. Não é à toa, existe um imaginário coletivo que é possível em relação ao que é ser médico na sociedade. Então não é à toa que existe o Dr. House por aí, não é à toa que existe o Grey Anatomy por aí, não é à toa que no programa da Ana Maria Braga tem lá o modelozinho de médico que vai lá falar no programinha da Ana Maria Braga, nos programas de manhã cedo, que as mulheres todas vêm de manhã lá, né, que tem dor de casa, vê de manhã na TV. Então não existe um imaginário sobre o que é essa figura do médico. E isso na sociedade tem vários níveis de reprodução ideológica disso. Segundo, a série de consciência sobre os futuros profissionais de saúde. Vou dar o meu exemplo enquanto estudante de medicina. O Sindicato dos Médicos da Paraíba, o Conselho Nacional de Medicina da Paraíba, a Associação Médica Paraibana, a Unimed e os professores de medicina, boa parte são as mesmas pessoas. Tá certo? Desde cedo existe um debate sobre aquele paciente, aquele estudante que vai ser as dicas sobre o que vai ser o futuro profissional, o profissional consagrado, o profissional aceito dentro do grupo da corporação profissional. Então, a série de consciência aos futuros profissionais está dentro da escola médica. Certo? Terceiro ponto, a definição das linhas de produção de conhecimento hoje. Toda pesquisa hoje, ela é principalmente voltada para três interesses complexos médico, fiscal e financeiro. Então, a terceira coisa também que influencia pesadamente a questão da formação de vocês. Quarto ponto, o acesso ao ensino superior. Quem hoje tem acesso hoje aos cursos de medicina do nosso país de uma forma predominante hoje? Qual a ascendência social da maioria dos estudantes de medicina que vão ao curso de medicina? Qual é a autoimagem quanto classe social que o estudante de medicina tem em relação ao futuro dele? É uma coisa que a gente precisa também analisar isso. E uma quinta questão, o controle das entidades do movimento médico, especialmente os conselhos profissionais, as associações, sociedades científicas e diversos sindicatos pelo país, por conta dessas corporações profissionais, dessas elites dentro das categorias profissionais. Certo? Então, esse mecanismo aqui é um mecanismo que mantém, por mais que tenha uma iniciativa de mudança, essa turma aqui é a turma que dá a direção social para a formação da maioria dos médicos do nosso país. Certo? Então, pessoal, esse setor médico privatista que eu coloco, ele define um determinado modelo, uma concepção de saúde, que caso é um modelo médico hegemônico, um modelo que vocês já, atualmente nas escolas médicas, vocês já discutem isso nos currículos novos e tal, ou seja, a proposta do modelo médico hegemônico é o que? Biologicista, pautado pelas especialidades como núcleo de atuação, reconhecimento profissional perante a sociedade, só tem valor aquele cara que
que é um baita especialista dentro do imaginário social geral, né, que a gente tem, modelo hospitalocêntrico, né, médico centrado e uma equipe centrada, curativismo não permeado pela integralidade, tem outras características mais que eu não vou me ater aqui. Tá? Então, pessoal, dentro desse debate para superar esse modelo médico hegemônico, no nosso caso brasileiro, principalmente desde a década de 60, ficam evidentes dois caminhos nessa discussão sobre desafios e as iniciativas para a gente poder construir mudanças na formação dos profissionais de saúde no país. Certo? Duas correntes principais a gente consegue visualizar a partir da década de 60. Uma corrente que eu chamaria de uma corrente centrada no trabalho. Tá certo? Essa corrente centrada no trabalho, ela vai discutir a necessidade do trabalho de saúde, vai tentando fazer uma interface com a estrutura geral da nossa sociedade. Tá certo? Ou seja, o foco principal desse grupo centrado no trabalho não é discutir formação profissional especificamente. Eles fazem uma discussão mais ampla sobre o trabalho e acabam tocando debate sobre a formação profissional. Tá certo? Coisas que marcam essa coisa centrada no trabalho. A teoria da determinação do processo de doença é muito forte, né, dentro dessa corrente, tá certo? E você tem todo um debate que envolve formação profissional, relações sociais, né, divisão da sociedade em classes, que esse grupo vai poder trabalhar por bastante tempo. Vamos lá? Eu elenquei algumas pessoas que talvez fazem essa discussão dessa corrente centrada no trabalho. Talvez o pioneiro dessa discussão seja foi um professor da Fiocruz, ele é dentista, inclusive piauiense, o Joaquim Alberto Cardoso de Mello, tá certo? Ele fazia um debate muito mais geral sobre educação e saúde, mas no momento que ele analisava o autoritarismo das práticas de educação e saúde, ele tocava um debate sobre como atuavam os profissionais de saúde e como eles eram formados para agir dessa forma, tá certo? A Cecília Donange tem uma obra que é clássica, que é a Medicina e Sociedade, que ela vai fazer uma discussão sobre a proletarização da força de trabalho médica, tá certo? O Roberto Passos Nogueira, certo? Ele tem uma dissertação de mestrado dele de 77, Medicina Interna e Cirurgia, Formação Social da Prática Médica. Ele vai fazer uma discussão sobre a hierarquização interna dentro da medicina, as relações de produção que envolvem essa questão da especialização da medicina no contexto geral da sociedade e as relações de poder que estão implicadas com isso. Tá? O Gastão Wagner, no final da década de 80, também na dissertação de mestrado dele, faz um trabalho que a gente pode enquadrar também dentro dessa corrente, que são os médicos e as políticas de saúde, onde ele vai discutir um pouco a questão do processo de trabalho médico, vai fazer algumas ressalvas à tese da Cecília Donange, ou seja, ele vai dizer que existe um fenômeno que é de proletarização absoluta da força de trabalho médico. Existem muitos episódios de semi-proletarização, tá certo? Esqueci de passar um pouquinho aqui a Amadeu Luiz também, que ela tem duas obras bastante significativas no início da década de 80, onde nessas obras dentro dessas obras da Amadeu, uma das coisas que ela vai discutir é que no início do período republicano, isso é a tese que é bastante polêmica, mas a Amadeu Luiz vai discutir que a categoria médica funcionou dentro da cidade brasileira como um dos primeiros intelectuais orgânicos da ordem estabelecida autoritária a partir do período republicano. É uma tese controversa, mas é uma defesa que a Amadeu faz nesse trabalho dela. Tá? E contemporaneamente tem pessoas que ainda tentam manter um debate nesse sentido. Tem um pessoal da Escola Politécnica Joaquim Venâncio, que vem fazer um debate politécnica versus polivalência. Né? A questão de fazer um debate bastante interessante em relação ao trabalho de saúde. A Lívia Girardi, que é professora livre-docente da USP, que tem um trabalho dela aí, a tese de doutorado na medicina tecnológica e prática profissional contemporânea. Não sei se foi doutorado ou pós-doc dela, não estou lembrado agora. Então, um debate bastante interessante também. Vamos lá? E aí, então, coloquei uma primeira corrente que começa na década de 60, essa corrente centrada no trabalho. Existe uma outra corrente, talvez essa seja a corrente que tenha mais visibilidade, inclusive quando a gente debate educação médica, exercícios escolares e tal. Seria a corrente das estações de ensino das profissões, certo? Ou seja, a ABEM da enfermagem, a ABEM da nutrição, a ABF da enfermagem, né? A ABF, você pode da enfermagem? A da enfermagem é a ABEM também, né? É a ABEM com Nzinho baixo e da nutrição é a ABEM com N, enfim. Né? Então são essas associações de ensino. Né? Então essas associações de ensino, basicamente, a medicina é pioneira no Brasil nesse movimento das associações de ensino.
né? E existe uma influência grande de reformas do setor de saúde que acontece em alguns países do mundo. Então, depois da Segunda Guerra Mundial na Inglaterra, você vai ter uma reforma ampla no setor de saúde, que vai ter repercussões sobre a formação dos grupos profissionais. No Canadá, até a década de 70 se consolida também uma reforma do setor de saúde que vai ter repercussões sobre a formação dos futuros profissionais lá. A Itália também se consegue concentrar um pouco mais para frente. Em alguma medida também a experiência cubana traz influência para dentro desse movimento das ações de ensino, onde realmente tem alguns temas que geralmente predominam historicamente dessas iniciações de ensino no seu debate. Eles vão discutir formas de ensino, debates sobre metodologias pedagógicas, metodologias ativas de práticas de ensino, como avaliar o aprendizado, a relação profissional de saúde-paciente, né, questão da humanização das práticas, reformas curriculares, né, temas que são relevantes, né, para a formação institucional, formal dos futuros profissionais, cenários de prática de aprendizagem, perfil do egresso. Então, tudo isso são temas que dentro do movimento das ações de ensino é uma coisa bastante marcante. Tá? Essa experiência dessas ações de ensino, no caso, principalmente, eu pego a medicina, por exemplo, que ter sido talvez um dos setores dentro das ações que primeiro se organizou, e porque o debate sobre a concepção de formação médica tem influências profundas, inclusive na formação das outras profissões, certo? Da área da saúde. Então, esse governo de ações, eles vão tentar, a partir da década de 60, dentro da ordem autoritária da ditadura, incentivar construir algumas iniciativas. Inicialmente, algumas iniciativas circunscritas dentro de determinados territórios delimitados, a experiência do Departamento de Medicina Preventiva, principalmente a partir da década de 60. Nós temos uma experiência em Sobradinho que começou, inclusive, antes da ditadura militar, certo? Então, a gente ia tratar essa experiência ainda da Universidade da Ribeiro, ainda antes do golpe militar, tá certo? Então, isso talvez seja uma primeiras iniciativas ligadas a esse grupo. Depois, na década de 70, a gente vai ter as experiências de integração docente assistencial, a chamada IDA, tá certo? Onde, dentro das primeiras experiências pré-SUS, se desenvolveram algumas questões. Eu vou falar um pouquinho mais sobre essa questão da IDA, né? Movimento de avaliação institucional inovadores, como o caso da Sinaem, a partir do início da década de 90, a gente vai falar também daqui a pouquinho em relação a isso. E alguns processos em curso, ultimamente, eles chamam, inclusive, termos que eles gostam de usar no dispositivo de ativação de mudanças na graduação das escolas médicas, né? Então, em pró-médico, pró-saúde, essas coisas todas aí que tem. No início da década de 90, eles são um projeto único, tudo está dentro desses dispositivos, certo? Vamos lá? Então, só para vocês entenderem um pouquinho, essa questão que eu coloquei da integração docente assistencial, são experiências de tentativas de mudança dentro da formação médica, dentro do momento pré-SUS, ali, final da década de 70 e início da década de 80. Aqui é um textozinho, é uma parte do trabalho da tese de doutorado do Márcio Almeida, lá de Londrina, certo? Então, eu peguei só para a gente discutir aqui. Esses segmentos, no caso da integração docente assistencial, contribuíram com um trabalho teórico para a crítica ao sistema de saúde e para a formulação de propostas com vistas à sua reorganização. Apoiar e participar das experiências pioneiras de extensão de cobertura e participação comunitária na reorganização dos sistemas descentralizados e hierarquizados de saúde ao nível municipal, Londrina, Campinas, Niterói, micro-regional, Montes Claros, estadual, Secretaria de Saúde de São Paulo, né, as Ações Integradas de Saúde, e macro-regional, Plano de Interiorização PIAS, né, no interior do Nordeste. Né? Então, existia uma experiência de trabalho dentro desse momento das iniciativas pré-SUS, certo? Vamos lá? Esse movimento da integração docente assistencial foi alvo de fortes críticas de intelectuais ligados principalmente às correntes mais sectárias do trabalho. Duas críticas foram marcantes, uma é do Sérgio Aronco e outra é do Eleutério Rodrigues Neto. Certo? Inclusive, o Eleutério Rodrigues Neto, a gente pegou também um pedacinho aqui do debate que ele fazia ainda na década de 70, que é bastante interessante. Como é que ele colocava as fragilidades da integração docente assistencial, dessa via que as ações de ensino tentavam, esse movimento que as ações de ensino tentavam pautar. Assinalou que a IDA corresponde mais a um discurso reformista e voluntarista, sendo irreal defender a transformação dos serviços de saúde através de reformas pedagógicas. Contudo, reconhece que há a possibilidade de constituir-se em estratégia viável, desde que contribua para aproximar a formação dos profissionais de saúde da construção de novas realidades sociossanitárias e bem estabelecer uma integração docência-trabalho.
que eu tenho colocado bastante interessante é o quê? Que esses movimentos que ações de ensino, apesar de ser interessante, né, tinha o apoio de organizações multilaterais, a OPAS, a POI, a Organização Mundial de Saúde, a POI e tal, mas sempre buscavam fazer reformas parciais. Ou seja, você acaba mudando um pouco o formato de algumas práticas, tenta botar estudantes fazendo internato rural, né, e primeiras iniciativas de atenção primária que surgem em áreas rurais e periferias urbanas, mas isso é insuficiente para mudar o contexto geral da formação, ou seja, ele coloca esses autores que, em última análise, esse movimento reformista, no final das contas, se mantém o mesmo essência do modelo médico hegemônico, né, que até hoje ele influencia a nossa formação, certo? E só que o que acontece? Vai começar a ter uma força organizada que vai começar a fazer enfrentamento junto dessa corrente ligada às ações de ensino, principalmente em um movimento estudantil. Tá certo? Principalmente no final da década de 80 surge um debate dentro do movimento estudantil, que é o PTEM, que é o que se chama o Programa de Transformação do Ensino Médio. O lema que o pessoal colocava no PTEM é a gente superar e abolir a prática de formação médica que predominava, principalmente o modelo hospitalocêntrico, centrado nos hospitais universitários, que era de quê? Você aprende com os pobres para ter os livros. Era, inclusive, o lema que o pessoal da PT utilizava na década de 80. Então, chega disso. Mas é que foi fazer um enfrentamento direto junto com as ações de ensino, no caso, a nossa ação da medicina, que é a BEM. O mesmo foi um enfrentamento direto para cima da BEM no final da década de 80 e início da década de 90. Acontece uma questão interessante nesse contexto histórico. Ou seja, começa no final da década de 80 e início da década de 90, dando em alguns debates questionando o perfil e a competência do exercício profissional dos médicos que estavam sendo formados no Brasil naquela época. Né? E é nesse momento, no início da década de 90, principalmente, o Conselho Regional de Medicina de São Paulo começa um debate para São Paulo sobre a questão do exame de proficiência, que hoje a gente popularmente conhece, né, no jargão geral, como exame de ordem. Então, na década de 90, enquanto a BEM fazia um debate sobre mudança da formação, o movimento estudantil começava a questionar esse movimento, por exemplo, que a BEM fazia, né? Os setores mais conservadores começam a pensar o seguinte: bem, os médicos não estão sendo formados de forma adequada. Então, em vez de fazer uma análise do que está acontecendo na escola médica, deve ser fazer um exame para trazer para o mercado aqueles que são, entre aspas, aptos e aqueles, entre aspas, não aptos, não poderiam exercer a profissão depois de formados. Isso é no início da década de 90. O movimento estudantil vai completamente em cima disso, ele consegue ter uma adesão social interessante nesse momento histórico, fazer um enfrentamento contra o exame de proficiência. Vem a reboque nesse processo histórico também, tá certo? E dessa relação que é construída a partir do exame de proficiência, vem abre o debate com a DENEM sobre a necessidade de avaliar a verdadeira situação do ensino médico pelo país. Tá certo? E nesse ponto, e lembremos que esse momento histórico também é um contexto bastante favorável dentro do contexto geral das entidades médicas. Por quê? Um grupo que começou a se organizar no final da década de 70 e ganha peso a partir da década de 80, que é um grupo chamado REME, que é um movimento de renovação médica, ou seja, é uma corrente que começa a partir do movimento sindical, que tenta rediscutir as bases dessa relação entre os profissionais, são no caso os médicos, e as tentativas de construção do sistema de saúde, principalmente a partir da década de 70. Né? Então, esse grupo do REME, ele ainda no final da década de 80, início da década de 90, ocupa diversos sindicatos e conselhos regionais importantes pelo país. Inclusive, o CFM, nessa época, tinha um grupo mais progressista que tinha uma ligação com o REME, que estava no Conselho Federal de Medicina nessa época. Então, o Conselho de São Paulo tinha essa linha, talvez era um pouco mais conservador, tinha outros conselhos mais progressistas. Certo? Então, pessoal, nesse contexto todo, precisa se avaliar a verdadeira situação das escolas médicas do país, é que surge a tal da SINAEM, a Comissão Interinstitucional Nacional de Avaliação do Ensino Médio. Tá certo? Na primeira e segunda fase dessa SINAEM, existiam várias entidades, DENEM, CFM, Conselho Regional de Medicina de São Paulo, do Rio, Associação Brasileira de Ensino Médico, com o tempo o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, Rede Unida, ela vai agregando outros atores institucionais ao longo do tempo. Na primeira e na segunda fase dessa SINAEM, se discute bases teóricas para a implementação de instrumentos de avaliação por todo o país. Isso que eles fazem na primeira e segunda fase. Então, eles tentam fazer um canalizamento teórico, montam uma proposta de avaliação
adotada no país e teve todas as escolas médicas do país. E nessa terceira fase, eles vão avaliar os resultados desses instrumentos de avaliação que foram aplicados e vão começar a fazer discussão sobre iniciativas que poderiam acontecer para a gente mudar o perfil das escolas médicas, consequentemente da formação dos futuros profissionais de saúde no caso médico. Tá? E aí, o planejamento que se tinha é que na quarta fase da SINAEM você teria uma implantação de mudanças das escolas médicas no país. Seria um momento assim, bom, analisando o cenário, nós vamos começar a operar a mudança. Isso seria a quarta fase dessa SINAEM. Certo? Qual o problema que a gente teve nessa SINAEM? Existem contradições desde os primeiros tempos. Acho que o professor Vladimir, que teve com vocês aqui da Paraíba, o Vladimir foi sede da DENEM em 94. Foi na gestão do pessoal do Mato Grosso para frente da DENEM. O pessoal do Mato Grosso foi um pessoal que se debateu muito dentro do movimento estudantil, colocando essas questões. Ou seja, a partir do momento que se constituiu a SINAEM, certo? Existia um debate que, de certa forma, essa discussão do ensino médio estava muito preso dentro da academia, da institucionalidade da saúde de cada formação, mas a discussão não passava desse campo, essa discussão sobre o que seria o médico que a sociedade precisa. Tá certo? E alguns setores, inclusive dentro do próprio movimento, a gente já questionava no início da década de 90 essa linha. O pessoal do Mato Grosso foi o pessoal que fazia essa discussão. Ou seja, como você poderia fazer uma discussão socialmente mais ampla, certo? Em vez de ser somente os meios institucionais discutindo o que seria o médico adequado para a realidade brasileira, esse debate tem que ser um debate muito mais amplo, com outros setores da sociedade, com movimentos populares, enfim, tá certo? E aí vai acontecer o seguinte, vai ter uma disputa dentro da qual já existiam contradições e você começa a ter uma disputa dentro dessa SINAEM. Qual é a disputa que você tem? Certo? A DENEM defendia uma proposta nessa época. Qual era a proposta da DENEM? Uma implementação unitária da mudança em todo o país. Ou seja, vai ser uma proposta de mudança do ensino médio, a gente vai unitariamente implantar isso em todo o país ao mesmo tempo. Isso era a proposta que a DENEM defendia nessa época. Tá? Existia uma outra discussão que aí, no caso, a Rede Unida defendia, que era cada escola, bom, fizemos o diagnóstico dos problemas das escolas médicas, então cabe a cada escola, dentro do seu movimento interno, buscar construir as suas mudanças curriculares e tal, e isso poderia se espelhar em outras escolas de medicina que já vinham historicamente fazendo mudanças no Bombrino, na Marília e tal, tá certo? Então, essa disputa, ela se acirra entre a DENEM e somente a Rede Unida dentro da SINAEM, tá certo? Existe uma mudança também dentro do movimento médico, uma corrente mais conservadora dentro do movimento médico, ela ascende a diversos conselhos profissionais, inclusive também ao movimento sindical, né, que é esse grupo chamado Causa Médica, que até hoje está à frente do Conselho Federal de Medicina, tá certo? E a gente tem dentro do movimento sindicalismo médico uma divisão entre a Federação Nacional dos Médicos, que junta determinados sindicatos mais ligados ao PCdoB, e a Confederação dos Médicos do Brasil, que junta mais sindicatos ligados ao PT. Então, começa aquele movimento médico que dava um apoio a esse debate das mudanças, começa a ter um setor conservador que não é muito favorável a esse debate. Então, essa crise toda chega no ano de 2002, uma crise terminal, a DENEM sai da SINAEM, inclusive por um embate com o Conselho Federal de Medicina. O CFM, que tinha membros do PCdoB, defende que a UNE substitua a DENEM dentro do espaço da SINAEM, a UNE era hegemonizada pelo PCdoB na época, e aí, a partir do momento que a DENEM sai da SINAEM, a SINAEM vai estando num processo de colapso, de fim de tempo. Assim, a quarta fase tem sido realmente, assim, a tese da DENEM tem conseguido ser implantada, certo? Mas aí, enfim, pessoal, todo esse debate da SINAEM, da PT, essa coisa toda, mas é importante entender o cenário atual das mudanças nas escolas médicas, tá? Como eu coloquei para vocês, a gente tem duas correntes que se colocaram nesse debate na década de 70. Uma corrente mais centrada no trabalho e uma outra corrente mais do movimento de associações profissionais. Mas já no início da década de 80, começa algumas aproximações de alguns intelectuais dessas duas correntes, conseguiram se estabelecer alguns consensos em relação a esse campo. A primeira Conferência de Recursos Humanos de Saúde, você já começa a ter algumas marcas dessa tentativa de consenso que tenta se construir. Então, na década de 90, o que começa a acontecer? Parte das categorias, das expressões que esse grupo central do trabalho utilizavam, começa a ser incorporado para esse setor mais tradicional do momento de educação médica. Vai ser mais comum discutir algumas coisas voltadas ao debate em relação ao trabalho. Ao mesmo tempo que esses setores mais críticos começam a ter uma aproximação mais orgânica com esse movimento de associações de ensino na década de 90. Então começa a ter esse dito nivelamento entre intelectuais mais críticos e radicais no passado com outros ligados à vertente mais tradicional, orientados por discussões mais
social-democratizantes já naqueles tempos, na década de 70. Tá? E aí, pessoal, vai para o seguinte: esse grupo que começa a operar algum desses consensos entre as duas correntes, tá certo? Onde a Rede Unida é uma das principais representantes desse setor, tá certo? Eles vão se aproveitar o seguinte: pela LDB de 96, que o Darcy Ribeiro foi um dos formuladores lá, teve esse aluno que implementar diretrizes curriculares para todos os cursos de graduação do país, entre eles a questão da medicina. Então, principalmente esse povo da Rede Unida começa um movimento junto ao setor de educação, ao Conselho Nacional de Educação e outros setores, para que o quê? Alguns enunciados que estavam sendo construídos dentro daquele consenso das duas correntes pudessem ser incorporados ao movimento que deu origem às diretrizes curriculares nacionais dos cursos de medicina. Tá certo? Então, assim, essas diretrizes curriculares, no caso da medicina, ganhou um rótulo de progressista, e muitas reformas curriculares a partir daí começaram a acontecer no país também, se propondo a construir avanços e mudanças. Certo? Tá? E aí os enunciados, as diretrizes curriculares nacionais dos cursos de medicina. Então, aqui você já conhece, como a médico, generalista, humanista, crítico, reflexivo, capacidade atuar, contar princípios éticos, blá 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 blá, não vou repetir tudo isso. Tá? Então, vocês vai ver, vocês conhecem uma olhadinha nisso. Então, tem ali alguns atributos que já definem dentro dessas diretrizes curriculares nacionais, que eu acho que são meio problemáticos, atributos, eu vou discutir daqui a pouco um pouco disso. E de avanço significativo que eu avalio que se houve dentro desse movimento de diretrizes curriculares nacionais é que assim, o SUS em seus princípios e o projeto político da reforma sanitária, de certa forma, pelo menos o discurso, como seria a partir dessa diretriz o centro da formação. Certo? Tá? Só que a gente vive vários dilemas dentro das escolas médicas, tá? Vários dilemas em relação a esse processo de como o curricular está acontecendo. Uma questão é o mudancismo. Tu muda currículo, tu cria modo, tu cria PBL, tu cria problematização, você faz as mais variadas perspectivas metodológicas mirabolantes para pensar a questão do ensino. Você muda a forma, mas a concepção de formação em última análise continua sendo pautada pelo modelo médico hegemônico. Ou seja, as mudanças elas são muito pontuais ainda para poder enfrentar o problema que se tem. Inclusive, reproduz muito daquele problema lá na década de 70, da rede IDA, que o Rodrigues Neto já apontava que a gente discute agora há pouco. Tá certo? Segundo, a participação estudantil, concluindo, só um pouquinho de tolerância. Né? Uma outra questão que é importante é a falta de participação estudantil nesse processo de reforma do país, em muitos lugares do país, ou quando acontece uma participação, é uma participação pendicular. Ou seja, já tem toda uma diretriz do que se o debate, inclusive já está assim, dentro dessa diretriz, como seria o debate, está lá já um espaço destinado ao movimento estudantil, onde, inclusive, já se tem lá um papel que é destinado ao movimento estudantil para cumprir dentro desse espaço que discute muitas vezes as mudanças curriculares em várias escolas do país. Tá? Então, o movimento estudantil, ele fica operando mais dentro desses limites, né? Ele fica, de certa forma, voltado, ou suprimido, ou reprimido, quer dizer, dentro desses espaços. Tá? A discussão continua sendo muito restrita ao meio acadêmico, aquela discussão mais geral, mais global, sobre que métodos queremos formar para o Brasil, fica muito restrita à academia esse debate. Certo? Quarto, predominantemente uma resistência docente, implícita ou explícita, aos aspectos mais avançados das tentativas de mudança. Ou seja, essas tentativas de mudança têm problemas, e o que tem de bons, muitas figuras dentro do movimento do cenário docente não topam a proposta, boicotam implícita ou explicitamente essas questões. Né? E muitas vezes a circunscrição da atenção primária e outros aspectos inovadores da formação e ligados ao projeto político da reforma sanitária, a disciplinas e modos distantes do restante dos currículos. Ou seja, muitas vezes uma lógica de tentar dizer que está fazendo reforma sanitária, você cria um módulozinho de saúde da família, uma disciplina nova de saúde coletiva, um internato rural, e aí deixa essa parte com um pouco do SUS para tomar de conta. Eles vão lá, levam os meninos para a comunidade, levam para o interior, mas essas experiências de mudança ficam restritas por si, eles não conseguem dialogar com as mudanças como um todo dentro do cenário das escolas médicas. Tá? Os mecanismos de avaliação onde as escolas tradicionais, especialmente as do centro do país, impõem as recentes modelos de escolas médicas padrão ouro, que dificulta a mudança no centro da formação do modelo médico hegemônico. Hoje a gente sabe que é muito mais denso esse debate de modelo médico hegemônico no centro-sul do país, até porque toda a estrutura do complexo médico do céu está concentrada nesse cenário espacial e geográfico. O que acontece? Você, de certa forma, dentro desses formuladores da avaliação institucional hoje, muitos vêm de escolas tradicionais. Né? Dentro das suas escolas
né? Elas são padrão ouro e as outras têm que se adequar às diretrizes que eles colocam. Por isso, é uma questão que disputa muito a mudança ao nível global do país. E segundo, as formas alternativas exponencialmente crescentes da corporação médica influenciar a formação dos grupos profissionais. Com os plantões informais, é comum. A gente chega no final do curso, pega o médico para acompanhar e o cara vai despejando um pouco de tudo que ele consegue como trabalho médico, como concepção médica, para esse futuro profissional que, de certa forma, começa a se espelhar nele também. Né? Intervenção de entidades médicas e entidades estudantis, isso é um fenômeno que vem se intensificando nessa última década. Departamentos científicos e associações médicas, sindicatos médicos se definindo dentro de direções de centro acadêmico, bancando setores conservadores, essa coisa toda. Né? Uma vasta variedade de ligas acadêmicas com cenários de maturação, certo? De futuros nichos de especialistas fazendo oligopolização. Tá certo? Então, esse cenário acontece. Essa é uma comparação, tem formas alternativas do currículo formal também para se fazer presente. Tá? E aí, antes, todos esses problemas pontuais, mas talvez exista um problema também epistemológico, também dentro das diretrizes curriculares nacionais. Qual o problema epistemológico que a gente tem? Diante do movimento de concessão que foi realizado pelos setores envolvidos, ou seja, quando se foi para esse momento da elaboração das diretrizes curriculares nacionais, você foi lá para o Conselho Nacional de Educação, que tem entidade mantenedora, tem instituição privada, tem um interesse capitalista também presente dentro desse Conselho Nacional de Educação. Então, a lógica desses caras foi tentar colocar suas ideias, suas expressões, suas categorias dentro desses enunciados, e, consequentemente, os enunciados foram colocados de uma forma rasa, vazia, indefinida. E aí, eu acho que o professor Guilherme, daqui a pouco, eu acho que não sei se ele vai tratar do debate dele, mas essa questão de qual a concepção de direito generalista que a gente quer formar hoje. Você tem que pensar o que é esse médico generalista. Nós estamos repetindo aqui, todos nós falamos nas escolas, queremos formar médicos, generalistas, escritos e tal. Hoje, você tem um momento de reorganização do cenário do trabalho hoje que eu digo, onde você quer funcionar generalista também. Você quer generalista. Vamos formar médicos criativos, reflexivos. O antigo também quer funcionários criativos, reflexivos, que surgiram médicos para si mesmo poder mudar o seu processo de trabalho, de produção, papapá. Então, a gente precisa pensar muito nisso. Do jeito que foi colocado esse movimento, alguma potencialidade de inovação que tinha, esse enunciado da forma que foi colocado, é uma presa fácil para essa expansão projetista que também hoje vem para dentro da formação médica. Certo? Tá. Então, pode voltar um pouquinho? Então, pode passar. Certo? Então, só para terminar agora, são dois últimos slides, prometo que agora no final, viu? Só desafios que eu acredito que a gente tenha nesse momento histórico, tá certo? Eu acho que lidando com tudo isso. Primeiro, o movimento estudantil de medicina precisa desempenhar seu papel histórico de tensionamento e elaboração, pensar outras matrizes para a discussão de educação médica, mas sem abandonar esta arena, tendo como foco para seu trabalho de base. Ou seja, no meu ponto de vista, eu estou vendo as coisas um pouco de fora, mas houve um certo arrefecimento desse debate de educação médica dentro do executivo. Vocês precisam reparar, no meu ponto de vista, vocês precisam reparar isso. Se vocês não cumprirem essa tarefa de rediscutir essas questões todas que a gente está colocando aqui, ninguém vai fazer isso por vocês. Bem por si só, nós, docentes progressistas, dentro da bem, a gente não tem capacidade por dentro hoje para discutir e implementar as mudanças. A gente precisa de vocês fazerem isso. Então, a primeira questão que eu queria colocar bastante claro, e é uma pauta mobilizadora para vocês. Qual é a escola médica hoje que não vive problemas, que vive dilemas em relação à perspectiva da formação que tem possibilitado para vocês? Então, isso é o primeiro ponto que eu queria colocar. Uma segunda questão, aproveitar algum avanço que houve dentro das mudanças curriculares para formar um novo patamar de avanço a partir de lutas concretas nas escolas médicas. Ou seja, não é fazer debate da negação para a negação. Houve algo. Vira e mexe, houve algumas potencialidades aqui nas escolas médicas, começou a ter diretriz curricular nacional, começou a ter um grupo progressista dentro de alguma escola médica, outro começou a travar uma luta, tentar mudar o ensino e tal. Então a gente tem que pegar nesse ponto e tentar construir nova perspectiva de avanço, a partir de lutas concretas aqui nas escolas. Terceiro, discutir perspectivas de enfrentamento da lógica toyotista, a partir de novas formas de organizar o processo de trabalho no serviço de saúde. Certo? Você precisa pensar isso. Vocês vão se formarem, vocês vão trabalhar aí nesse
mundo aí, hospitais, centros de saúde, e aí, qual o modelo de organização de trabalho que vocês talvez vão lutar para vocês poderem desenvolver na sua prática profissional futura? Vocês precisam refletir em relação a isso. Tá? Valorizar espaços não institucionalizados com foco para a formação massiva de futuros profissionais críticos e comprometidos com a transformação social. Então, o movimento estudantil com uma perspectiva autônoma, com formulação própria, vocês precisam ter a própria formulação de vocês, certo? Sem se comportar como correio de transmissão de orientações externas prontas, ou seja, é só pegar orientações de fora, teórica, você dá para recantar e fazer um debate com vocês. Precisam ter formulação própria de vocês. Pegar os dilemas que vocês têm e vocês pararem coletivamente, conseguir analisar isso e propor na luta perspectivas de avanço, certo? Então, cenário como esse que a gente está tendo aqui é um espaço de formação. Onde é que a gente ia fazer um debate como esse dentro das escolas médicas do país? Né? Então, eu acho que valorizar um espaço como esse, um espaço também de formação de vocês. Tá? Construir capacidade de enfrentamento frente às corporações profissionais a médio prazo. Então, tem que pensar nisso, pessoal. A médio prazo, se a gente não começa a se organizar para pensar o movimento médico, sempre a gente vai estar com os caras com esse puta aparato na mão, intervindo das mais diversas formas dentro da formação de vocês. Tá certo? E a última coisa é discutir referenciais de outros tempos como integração docente de trabalho. Nós vamos resgatar muito da teoria que foi produzida e que naquela lógica do consenso que começou a ser orquestrado no final da década de 80 e início da década de 90, okay? Muita coisa se perdeu e nós precisamos resgatar. Certo? Então é isso, pessoal. Assim, a nossa defesa é da superação, ou seja, dentro daquele debate, de estruturar essa evolução e superação, nós achamos que tem que se superar. Agora, se superar é uma perspectiva dialética historicamente evidenciada, não é somente a negação pela negação. Tá certo? Então, botei uma frasezinha aí de José Martí, que acho que o critério da verdade é a prática e esse revolucionário urbano pelo popular acho que tem muito para ensinar, por exemplo, pedagógico dele, talvez, como a gente precisa fazer coisas no momento que exige de vocês, certo? Obrigado, era isso que eu tinha para colocar e a gente continua aí debatendo outras questões das intervenções, certo? Obrigado. Pessoal, vou convidar o professor Guilherme agora para fazer esse lançamento da gente. Boa tarde, eu quero somente agradecer o convite, agradecer a Lei, agradecer a organização aqui do evento, o pessoal que tem buscado o acordo, buscado o tempo, eles não dormem, não almoçam para poder transportar para cá e para lá. Dizer que é sempre uma grande honra participar desses eventos do movimento estudantil, na medida em que o movimento estudantil constitua um movimento no sentido de transformar essa sociedade numa sociedade mais igualitária, mais justa e mais saudável. Então, é sempre com grande satisfação que eu participo destes eventos e atendo esse tipo de convite por esse motivo. Vou procurar conversar um pouco com vocês então, sobre a educação médica para além das diretrizes. Gostei muito desse tema porque a minha tese de doutorado versa sobre uma análise das reformas curriculares da medicina e faz uma análise crítica dessas reformas. Eu tenho uma crítica pesada às diretrizes curriculares e sou sempre um maldito nos eventos da ABEM, enfim. Arranjei todos os inimigos que podia arranjar lá no Paraná, em Londrina, discutir esse tipo de assunto. E agora vejo que pelo menos lá tem um espaço ligado à minha discussão. O pessoal da ABEM até tem mantido o espaço, então não posso ser injusto com eles, tem mantido o espaço, tem me convidado para participar dos congressos, mas sempre é um enfrentamento pesado lá contra a hegemonia, né? Porque a hegemonia defende cegamente as diretrizes como sendo a forma de reorganizar a educação médica. Vou propor, então, procurei por poucos slides, embora tenha escrito bastante slide, mas poucos slides para não me delongar muito, já que eu estudei isso, então eu teria muita coisa para conversar aqui com vocês. Mas vou procurar, brevemente, lembrar com vocês aqui
de onde saiu essa necessidade de influência do ensino médio, de onde saiu a influência para que se formulassem essas diretrizes, destacar alguns aspectos das diretrizes e tentar apontar alguns caminhos para a superação daquilo que me parece insuficiente ou inadequado. O movimento de reforma do ensino médio, ele ganha força depois na segunda metade do século passado, anos 60, 70, e aqui no Brasil ele aparece com mais intensidade nos anos 80. Se apresentava a medicina como um setor da sociedade que vivia uma crise importante, porque era uma prática cada vez mais cara que crescia, e até hoje esse discurso é repetido, né? O custo da medicina cresce de forma exponencial muito mais rápido que o crescimento das economias. Hoje em dia as economias estão até estagnadas, mas na época que as economias cresciam, em termos do capital internacional, o custo da medicina crescia de uma forma muito mais rápida. E a eficácia não. Então, dobrava o custo, mas não cobrava um bom resultado da medicina. Os indicadores de saúde não apontavam para uma relação de custo-benefício favorável. Essa medicina em crise era apontada como uma medicina inadequada porque centrada na doença, a doença vista como um evento pontual, centrada na especialidade, centrada no procedimento. Centrado no procedimento quer dizer, eu aprendo a fazer uma cirurgia, fazer um diagnóstico, a indicar um processo diagnóstico terapêutico para o paciente, mas não aprendo a cuidar do paciente. Isso é uma característica importante mesmo da medicina na atualidade. Mas enfim, centrado no hospital, com uma relação médico-paciente deteriorada e o ensino médico com grande culpa nisso tudo. Porque é um ensino médico voltado para a formação do profissional com esse perfil. O ensino também fragmentado como a medicina, também apresentando uma dissociação importante entre a teoria e a prática, etc. Próximo, por favor. Agora, por que a medicina, com essas características, é apresentada como um setor em crise na sociedade? O fato dela ser muito cara é porque ela consome muitos produtos da indústria médica farmacêutica. Mas quem é que inventou uma medicina que consome muitos produtos da indústria médica farmacêutica? Qual é a nossa sociedade capitalista? Se essa sociedade inventou essa medicina, por que ela está dizendo agora que essa medicina não serve? Porque está realizando o lucro da indústria médica farmacêutica. Porque, na verdade, no final da década de 60, início da década de 70 e aí por diante, o capitalismo viveu uma crise muito importante de realização do lucro. E foi o que originou o grande movimento neoliberal no qual vocês já nasceram. Né? Vocês só conhecem o mundo neoliberal, nasceram já neste mundo. Mas o neoliberalismo foi uma forma de reorganizar o capitalismo, buscando recuperar a possibilidade de lucro que vinha se extinguindo. Então, grande crise do capital, claro, crise de todas as esferas da sociedade capitalista, da medicina, da educação, crise de tudo. Crise do estado de bem-estar social. O estado de bem-estar social é um estado provedor da social-democracia, que foi instituído pós Segunda Guerra nos países centrais da Europa, onde, às custas de grande cobrança de impostos, o Estado garante tudo para os cidadãos do capitalismo. Pense na Inglaterra, que é um bom exemplo. Pós-Segunda Guerra, para reerguer a sociedade no capitalismo, para que a população aceitasse essa reconstrução no capitalismo, o Estado diz o seguinte: vocês abrem mão das tendências revolucionárias e o Estado vai acontecer tudo que o socialismo está acontecendo lá, e a gente continua vivendo na liberdade, no capitalismo e tal. Combinado? Combinado. Foi feito o Pacto Social e se instituiu o Estado do Bem-Estar Social. É o Estado, então, garantindo para todo cidadão moradia, alimentação, acesso ao serviço de saúde, a educação, previdência, seguro-desemprego, garantia de renda. O Estado capitalista garante isso. De um país para outro, esse Estado de bem-estar social tem certas diferenças, mas na essência é isso.
É o Estado provedor, a partir do grande recolhimento de impostos. Bem, com a crise do capital dos anos 60, isso foi no pós-guerra, durou esta fase boa do capitalismo, para o capitalismo, até os anos 60. Aí o capitalismo ciclicamente vai criando sua própria ruína. Apareceu a ruína nos anos 60, grande crise do capital. Esta forma de organizar a sociedade não era mais possível para manter a lucratividade do capital. Não era mais possível porque os espaços de lucratividade vão diminuindo por um mecanismo intrínseco do capitalismo. Enfim, não quero me alongar muito nisso. Mas, diante desta crise, se questiona que é um Estado que gasta tanto. E foi possível, então, combater a ideia do Estado de bem-estar social. Primeiro, porque não havia mais a União Soviética para combater ideologicamente. Eu não preciso mais garantir esta boa condição de vida para vocês, diante da ameaça da União Soviética, porque ela já não mais existe. E segundo, porque eu já não preciso mais garantir a existência de vocês em condições de trabalhar. Alguns aqui conseguem se manter em condição de trabalhar sozinhos, com seus próprios recursos. Não é mais necessário que o Estado garanta a reprodução de todo mundo como força de trabalho, uma vez que agora, com a modernização dos processos de trabalho, a mecanização, a automatização, se dispensa grande parte da força de trabalho. Então não há mais necessidade de todo mundo estar em condições de trabalhar. É possível, então, ao Estado restringir suas políticas, fazendo políticas mínimas, apenas de alívio da pobreza, para evitar alguma revolta popular. Entendido? Então, neste contexto que aparecem as formulações que não são brasileiras, não são latino-americanas, são internacionais, de necessidade de reforma nos sistemas de educação, de saúde, em todos os sistemas, inclusive na organização das empresas privadas, né? Enxugar ao máximo os gastos, enxugar ao máximo a força de trabalho, automatizar, otimizar, criar um trabalhador polivalente e um trabalhador mais barato. Por quê? A diferença entre o que o capital gasta para remunerar o trabalhador e para manter os meios de produção atuantes, entre aquilo que ele fica e ele tira, ele extrai a sua mais-valia. Vamos chamar de lucro aqui para facilitar. O lucro do capitalista sai dessa diferença. Se eu gastar muito, mantendo a vida de vocês, trabalhadores, não me sobra quase nada. Como o capital vivia uma crise de realização do lucro, ele precisava melhorar esta relação. Bom, então, as reformas hegemônicas, as reformas atuais, as reformas contemporâneas dos sistemas de saúde e da educação, elas nascem diante desta necessidade de reduzir custos para recuperar os espaços de realização do lucro do capital. Tá certo? A gente não pode nunca perder isso de vista, porque senão a gente vai ver a aparência das propostas de reforma curricular, da medicina, as reformas da educação em geral e as reformas do sistema de saúde. Se não percebermos que na base dessas reformas está essa necessidade de enxugar os gastos e reduzir os custos, a gente vai enxergar só a aparência. Próximo, por favor. Bem, então, diante desta necessidade imperiosa para o capital de reduzir os custos, que ocorrem as reformas dos sistemas de saúde. E aí, se é verdade que não é a formação médica que determina a característica do sistema de saúde, então não adianta formá-los de uma determinada forma para mudar o sistema de saúde. O que ocorreu foi que os sistemas de saúde foram se reformulando diante dessa necessidade. Além das outras influências, né? Houve avanço tecnológico que permitiu trazer grande parte do tratamento para fora do hospital, isso é verdade. Né? Havia distorções do sistema? Claro que havia e ainda há. Bem, mas de forma fundamental e importante, a necessidade de redução de custo faz com que, pelo mundo todo, se proponham reformas no sistema de saúde, mudanças na forma de prestação de serviço, de modo a torná-la mais barata. Voltando um pouquinho, como é que o capitalismo vai propor uma forma de atenção mais barata, se ele quer que gaste, se ele quer que consuma produto da indústria médico-farmacêutica? Acontece que o capitalismo também tem
é composto por diversas esferas, diversos espaços de realização do lucro, às vezes se colocam como oponentes. Por exemplo, indústria médico-farmacêutica versus planos de saúde. Interessa o plano de saúde para a indústria médico-farmacêutica quando viabiliza o consumo, tá certo? Interessa para os planos de saúde a existência da indústria médico-farmacêutica para mostrar para cada um de nós que manter-se saudável, recuperar a saúde, pode ser muito caro. E a gente não vai ter dinheiro para pagar, por exemplo, uma diária de UTI do próprio bolso. Então você tem que ter um plano de saúde. De bom que existe a indústria médico-farmacêutica com todo esse equipamento para mostrar para esse povo que é preciso pagar o plano de saúde. Mas assim que vocês se convencem e começam a pagar o plano de saúde, eu, como dono do plano de saúde, vou fazer tudo para que vocês não utilizem esses serviços. Senão o meu vai embora. Perceberam? Então, para os planos de saúde, não interessa, por exemplo, não interessa uma medicina desta tecnológica, intensamente utilizadora dos recursos médicos farmacêuticos. Para os estados, as nações que precisam organizar o sistema de saúde agora mais barato possível, para reduzir a taxação de impostos, para deixar mais dinheiro para o mercado, não interessa uma assistência médica cara consumidora de tecnologia. Então é preciso economizar ao máximo. É por isso, então, e é sobre esta base que ocorreram as reformulações nos sistemas de saúde. Bom, ocorrendo, porque até hoje estão ocorrendo essas reformulações, é preciso um profissional adequado a esta nova prática. Então, a necessidade de formar um médico diferente. Aqui tem que ter cuidado, porque eu estou falando muito rápido, de forma muito resumida, estou fazendo uma análise crítica, parece que nada serve, né? Então está tudo errado. Essas reformas vieram só para sacanear isso. Não. Essas reformas vieram diante de algumas necessidades com as quais eu concordo, mas vieram, o mundo capitalista propôs principalmente por causa disso, principalmente sobre essa influência. Tá certo? Bom, mas as reformas falam, além de dizer que é um médico generalista, humanista, etc., a coisa mais importante, talvez, ou mais destacada, é que é um médico adequado às necessidades atuais da sociedade. Como é que esse barulho aí está criticando tanto essa questão? Por que eu estou criticando tanto se estão propondo a formação do médico adequado às necessidades atuais da sociedade? Quais são as necessidades atuais da sociedade? Pergunta difícil, né? Quais são as necessidades atuais da sociedade, em termos da medicina, da assistência médica? Quais são? Quais são? Se não vale nota, você não responde. Quais são as necessidades atuais? Talvez uma atenção primária mais atuante. Atenção primária atuante. Porque, se não me engano, 85% das nossas sociedades a gente consegue atender e prevenir que se torne algo do quê? das doenças, 30% das doenças você consegue resolver na atenção. Alguém falou isso em algum lugar e a gente acaba concordando. Tá? Eu também falo isso. Eu também fiz essa história. Medicina preventiva. Que tem? Pode ser uma outra forma de Mas essa é uma necessidade da sociedade? Por quê? porque evitar gasto do governo e evitar gasto também para o plano de saúde seria uma luta aliada. Fizeram as mesmas que isso contraria a necessidade da indústria médico-farmacêutica. Se você fizer uma medicina que não consome os produtos, vai ser mal para a indústria médico-farmacêutica. Então a primeira coisa, veja como a gente é perto ingênuo nessa história. A primeira coisa é esta, já estamos nos iludindo. Quando falam que eu quero formar um médico adequado às necessidades atuais da sociedade, já estão me iludindo, quando eu acho isso mesmo. Por que estão me iludindo? Essa sociedade, que sociedade é essa que vocês estão falando? A sociedade não é um conjunto homogêneo de pessoas ou de instâncias, todas movidas para o mesmo fim. Acabei de mostrar aqui que a indústria médico-farmacêutica tem um interesse oposto ao dos planos de saúde, ao dos governos, às vezes, ao do sistema de saúde público, nem sempre. Porque a minha indústria médico-farmacêutica interessa um sistema público num país onde os cidadãos não consigam comprar direto os produtos. Porque aí, através do sistema público, isso viabiliza o consumo dos produtos. Aí,
coincide os interesses. Mas veja, vou dar alguns setores para a gente ver que há interesses diversos e frequentemente opostos. Os usuários, os trabalhadores da saúde, os médicos, os gestores do sistema, o dono da indústria médico-farmacêutica, ou dos planos de saúde, ou das clínicas privadas. Vocês podem facilmente perceber que há interesses opostos, frequentemente, entre alguns desses que eu coloquei. Como é que então se propõe formar um médico adequado às necessidades atuais da sociedade? É aí que a gente começa a perceber que este enunciado é cheio de contradições ou cheio de ambiguidades, porque ele é um enunciado fruto de um amplo discurso, de uma ampla discussão de um grupo muito heterogêneo, que foi ao seu percurso excluindo aqueles mais críticos, mas mesmo assim se manteve heterogêneo. E aí saiu uma salada mista. E eu, a princípio, eu lembro, fazendo uma leitura rápida do enunciado das diretrizes, não é isso aqui o enunciado, mas aqui por alguns recortes que eu fiz, mas fazendo uma leitura rápida do enunciado, me parece legal, não? Atender os interesses da sociedade, ótimo, é isso que a gente quer, né? Mas a gente já está sendo induzido a pensar que a sociedade é aquele conjunto homogêneo, onde todo mundo está voltado para o mesmo fim. Isso não é verdade. Né? Numa sociedade de classes, isso nunca é verdade. Eventualmente, em alguns momentos, os interesses coincidem. Por exemplo, eu sou dono da empresa, quero vocês com o corpo funcionando bem, regularidade anatomo-funcional para vocês poderem trabalhar para mim. Vocês, como trabalhadores, querem todo funcionando bem para realizar a vida. Então, aí coincidiu, nesse momento coincidiu. Mas vocês, essa turma aqui que trabalha, e que sustenta aquela turma lá, que é família, querem lá que a avó, que não sei o que lá, a vovó lá, o vovô que estão lá, querem que eles estejam bem também. Para mim não interessa. Não interessa o robô, porque não vai mais trabalhar. Então, aí já não consigo mais interesse. Enfim. Esse é o primeiro ponto. E as diretrizes curriculares passam longe de fazer essa discussão que a gente está fazendo até agora. Né? E tentar enxergar essa sociedade como uma sociedade de classes onde há interesses diversos. Onde o médico é um trabalhador a mais explorado pelo capital. Alguma vez vocês viram na discussão das diretrizes esta questão? O médico é um trabalhador explorado pelo capital. O salário do médico, embora seja muito bom perto dos outros, é o mínimo necessário para mantê-lo trabalhando. O mínimo necessário para manter você trabalhando como médico é que ele vai pagar, sempre. Mas você, com o seu trabalho, vai produzir muito mais do que, em valor, muito mais do que aquilo que paga. Isso vai ficar com alguém que vai estar explorando o seu trabalho. Essa discussão é preciso trazer para a pauta também, e nunca é trazida. Então, vejam, nós precisamos superar as diretrizes curriculares já de cara, porque elas já nascem com essa finalidade de legitimar a ordem capitalista da atualidade, que é uma ordem capitalista de crise do capital e de orientação neoliberal.